o livro de Esdras, capítulo 7, o versículo de número 10. E eu quero pensar com os irmãos nessa temática: discípulos que multiplicam, que fazem discípulos, e a igreja avança na multiplicação exatamente dos discípulos de Jesus, dos discípulos de Cristo. Então vamos ler Esdras capítulo 7, o verso 10. Eu quero mostrar para os irmãos que as demandas para esse processo de multiplicação são muitas, mas eu quero pensar em algumas que eu acredito que são as principais nessa caminhada. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé para fazer a leitura da Santa Palavra de Deus em reverência a esta palavra tão maravilhosa. Esdras 7:10. Abra em sua Bíblia, por favor, esse texto. Quem encontrou, diga amém. 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 Esdras capítulo 7, o versículo de número 10. Nós vamos ler então a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra santa: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Amém. Podeis sentar-se, meus irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, Esdras é um personagem dos mais importantes na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, porque ele foi um dos homens que Deus trouxe de volta do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos de escravidão, e ele vem também dentro de uma comitiva composta por anciãos, na liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, imperador do Império Babilônico. E eles voltam com essa missão. Eles estão alegres por retornarem à terra tão boa, a sua terra, depois de tantos anos de escravidão. E ele vai se destacar muito nessa jornada de restauração, de reconstrução. E tudo acontece porque ele é um homem de Deus, é um servo de Deus. Esdras não era um ancião como outros, era o mais jovem ali daquela turma. E ele era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. O Zorobabel, já um ancião, os demais anciãos que faziam parte daquele processo todo. Depois vem Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, aqueles muros que foram destruídos, que Neemias, naquele desejo de fazer a obra de Deus, o zelo por Deus, as coisas de Deus, ele então começa aquela grande obra, e em 52 dias a obra da reconstrução dos muros é concluída. E Esdras, ele vem bem preparado para essa missão. Ele vai ser o líder da restauração espiritual de Israel, principalmente de Judá. E ele vai, através da lei, do livro que é recuperado, ensinar a palavra de Deus. Mas esse homem, ele passa por um processo interessante, e é exatamente esse que nos leva a crer que para multiplicar os discípulos, precisamos também passar por ele. Esdras faz 3 coisas interessantíssimas e necessárias para quem quer ser usado por Deus. A primeira coisa que ele faz é buscar a lei do Senhor. Ele busca a palavra de Deus, ele vai atrás da palavra de Deus, ele estuda a palavra do Senhor. É um homem que examina de forma mais profunda a palavra de Deus. Ele não fica na superfície, mas ele se aprofunda no conhecimento das Escrituras Sagradas. O próximo passo que ele dá é mais importante ainda. Ele obedece essa palavra, ele cumpre a palavra de Deus, ele vive a palavra que ele aprendeu, que ele conheceu, que certamente também ele ouviu. E depois ele faz algo que é exatamente isso que nós fazemos e que devemos fazer. Ele ensina a palavra de Deus, ele comunica a palavra de Deus. E então as pessoas ouvem a palavra do Senhor. Olha, o primeiro sermão que ele prega após o exílio, ele prega o sermão dos maiores. Começa a pregar ao amanhecer, possivelmente por volta
5 ou 4 horas da manhã, e ele termina de pregar ao meio-dia. E quando ele termina de ensinar a palavra de Deus, o povo começa a chorar diante das verdades divinas. O povo começa a entrar em desespero por estar tão longe de Deus. E Neemias diz: para. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de alegria. O choro virá depois, porque haverão rompimentos, decisões em relação à palavra de Deus. Então, quando a gente olha para Esdras, nós percebemos algumas coisas bem interessantes e vemos esses 3 passos. Ele busca, ele vive e ele ensina a palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta: das 3 coisas que ele fez, qual é a mais difícil? Será que é buscar a palavra de Deus? Será que é viver a palavra de Deus? Ou será que é ensinar a palavra de Deus? Eu acredito que todos concordam que a coisa mais difícil é cumprir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Talvez nunca houve na história um número de pregadores tão grande como nós temos hoje, em diversos arraiais evangélicos principalmente. E nunca se ouviu tanto pregador dizer assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer mais aquilo. Mas esse não é o estilo de pregação da Bíblia. Não é isso que Jesus nos manda fazer. A coisa que Jesus mais nos manda fazer é: viva o que você prega, para que você possa ter autoridade para ensinar. Amém, meus irmãos? E nessa caminhada de fazer discípulo de Jesus, veja bem, discípulo de Jesus, não discípulos meus, não discípulo de alguém. Essa caminhada exige de nós o conhecimento das Escrituras Sagradas, e exige muito de nós que nós vivamos a palavra de Deus, a ponto das pessoas perceberem que nós temos um zelo, um compromisso maior com Deus, ainda que hajam imperfeições, e que elas existem de fato na vida de cada um de nós, ainda que hajam percalços, ainda que hajam falhas, até que hajam pecados, mas aquele que deseja cumprir a palavra de Deus, ele supera tudo isso, porque o seu alvo é agradar a Deus. Então ele busca o perdão, ele busca a restauração, e a sua autoridade é restaurada, e vidas então olham para ele e veem nele a pessoa de Cristo, e começam a desejar seguir a Jesus Cristo. É olhar para Davi, meus irmãos. O Senhor não quer Saúl, o Senhor quer Davi. O Senhor quer homens como Davi, homens que falham, que se arrependem e buscam ao Senhor. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente fica assim muito alegre, porque a gente vê um humano, a gente se identifica com esse homem, com esse personagem bíblico, com esse homem de Deus, que o autor de Atos diz: um homem segundo o coração de quem? De Deus, porque era um homem que tinha um zelo por Deus. Então o primeiro passo é: se queremos conhecer, multiplicar discípulos, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos viver a Bíblia, e nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O segundo passo está muito semelhante a este, e a gente encontra dos evangelhos, principalmente no evangelho de Marcos. A gente precisa conhecer o poder de Deus, a gente precisa acreditar no poder de Deus. Há um versículo que diz assim: quando Jesus se depara com a perseguição por parte dos líderes, os escribas, os saduceus, os fariseus, que eram líderes judeus, eles perseguem muito a Jesus Cristo. E um dia um grupo desses chamados saduceus, que não acreditavam em 2 coisas: eles não acreditavam na ressurreição, e eles não acreditavam em anjos. E então eles fazem algo para tentar encontrar falha em Jesus. E eles dizem e contam uma história, uma parábola: mestre, uma mulher casou e o marido morreu, e depois ela casou com um irmão, seguindo a lei do levirato, e ele também morreu. No fim, ela casou com 7 irmãos, porque naquele tempo, seguindo a lei de levirato, se a mulher casava com um irmão e o esposo morresse, ela casaria com o mais jovem após ele, ou o mais velho, não sei, se ele tivesse casado com o mais novo. Era assim a lei. A pessoa, se fosse nos dias de hoje, a coisa difícil dessa. E então eles fazem uma pergunta para Jesus: mestre, ela casou com os 7,
os 7 morreram. Quando ela chegar no céu, de quem ela será esposa? Que pergunta astuta, que pergunta perigosa. E Jesus diz: vocês erram por 2 coisas. Vocês erram por não conhecer a palavra de Deus, e vocês erram por não conhecer o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Porque no céu não se casam e não se dão em casamento, serão como anjos. E o nosso Deus não é Deus de morto, mas Ele é Deus de vivo. Por isso Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da ressurreição. Amém, meus irmãos? É o Cristo vivo, o ressurreto. Se nós queremos fazer discípulos, além de conhecer as Escrituras Sagradas, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Nós precisamos crer no poder de Deus. Na sexta-feira nós compartilhamos com os irmãos do perigo que ocorre nos dias de hoje. O secularismo está entrando no seio das igrejas. E o secularismo, ao entrar na vida da pessoa, do cristão, a primeira coisa que ele tenta abater é a sua fé. Porque a pessoa começa então a acreditar no que é visto. Ela começa a desacreditar no sobrenatural e no poder de Deus. Ela começa a desacreditar que Deus pode fazer o impossível acontecer, como esses saduceus que eram religiosos. Que vida, que religião pequena, que religião curta, que não tinha nenhuma expectativa e nem esperança do porvir. E o Senhor diz: olha, a nossa fé é diferente, porque o nosso Deus é um Deus de vivo, e depois que partirmos daqui, iremos morar com Ele eternamente, porque Ele tem o poder sobre a morte. Jesus venceu a morte. Amém. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. E para fazer discípulos, irmãos, a gente precisa crer no poder de Deus. Nós precisamos crer que Jesus é capaz de mudar o coração mais incrédulo. Nós precisamos crer que Jesus é capaz de tirar barreiras e obstáculos para que vidas cheguem ao Senhor. Nós precisamos crer que à medida que nós falamos sobre Jesus, à medida que falamos das Escrituras para alguém, Deus usará a nossa vida poderosamente para impactar aquela que nos soube. Nós precisamos crer no grande poder de Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê as manifestações do poder de Deus. O Deus que abre o mar vermelho, o Deus que faz o Jordão parar, o Deus que vence Jericó apenas gritando, tocando a trombeta, o Deus que faz coisas maravilhosas, o Deus que usa Elias para orar e o fogo desce com som no altar. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos Jesus curando uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, uma doença incurável. Nós vemos Jesus curando cegos, nós vemos Jesus levantando paralíticos, nós vemos Jesus fazendo coisas extraordinárias, porque é o poder de Deus. E o Deus que nós temos é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Amém. A igreja precisa acreditar no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Porque isso fortalece a nossa vida de oração. Isso nos fortalece ao chegar à presença de Deus. Porque nós estamos orando, estamos crendo que esse Deus está agindo, que esse Deus está respondendo, que esse Deus nos dará vitórias diante das preocupações, das lutas, dos problemas, de tudo aquilo que nós enfrentamos. Nós temos um Deus que é maior, como diz aquele cântico, um Deus que é melhor, um Deus que é maior. E quando nós cremos nesse Deus, meus irmãos, o nosso relacionamento com Ele se torna melhor, e nós passamos a agir não pelo que vemos, mas agimos pela fé. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: não ande segundo o que você vê, mas segundo o que você não vê. É onde entra a fé, onde entra a fé. E quanto mais cremos em Deus, mais vemos a manifestação do seu poder em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nosso contexto. Amém, meus irmãos? Se queremos fazer discípulos, nós precisamos acreditar no poder de Deus. Deixa eu contar uma experiência que aconteceu quando nós estávamos pastoreando uma igreja que o pastor Arquimedes pastoreou. A terceira igreja batista em Araguaína. E nós estávamos ali pouco tempo naquela igreja, trabalhando, e um dia entrou um homem bêbado
E ele entrou num culto de quarta-feira, eu estava aqui na frente, e eu já tinha falado com aquele homem várias vezes, a esposa crente, morava perto da igreja, do templo, e a gente falava para ele, e ele ia à frente algumas vezes, mas ninguém acreditava que aquele homem poderia se converter, porque ele andava só bêbado. A casa dele era muito difícil, por causa da miséria trazida pela bebida. E numa quarta-feira ele entrou alcoolizado no templo, e ele se dirigiu lá para mim. Só que antes disso, havia tido uma experiência com ele. Eu havia tido uma experiência. Ele disse: eu não vou à igreja porque eu não tenho um cinto. Então eu peguei e dei um cinto para ele. Eu sabia que não era isso, né? Não é um cinto que impede alguém de ir à igreja. Mas dei o cinto, mas ele continuou sem ir à igreja. Foi-se o cinto embora. Bom, mas isso é de menos. E um dia esse homem entra naquele corredor, de fora a dentro. E quando ele chega assim perto de mim, ele diz assim: pastor, eu quero me converter, mas eu quero que o Senhor me ajude. E então eu disse: é o poder de Deus. Eu acreditei. A igreja que conhecia bem ele, infelizmente não acreditou, porque ele já tinha feito algo semelhante muitas vezes, e era difícil mesmo de acreditar. Então eu orei por aquele homem ali e disse: eu vou na sua casa. Na mesma semana, eu e minha esposa e um irmão chamado Doraci fomos para a casa daquele homem. Fizemos o primeiro estudo nessa caminhada de discipulado com ele. Na outra semana fomos lá. Ele nem se lembrava que a gente tinha ido, porque ele estava bêbado. O estudo ele nem conseguiu lembrar. Mas na outra semana ele já não estava mais bêbado. E aí continuamos aquele processo todo de discipulado daquele homem. Pouco tempo depois ele estava sendo batizado, confirmando a sua fé em Cristo Jesus. Amém. A casa dele, meus irmãos, era tão terrível no primeiro estudo. As brechas na parede tinha tocos de cigarro, aquelas bitucas, era muita sujeira, porque a irmã não tinha condições, não dava conta. Era uma situação difícil. E a casa foi mudando, as coisas foram melhorando naquela casa. E ele dizia: pastor, eu ia ao boteco e eu não sabia se eu tomava uma dose ou uma garrafa. Mas certo que quando eu ia pagar era sempre mais de uma garrafa. E eu não podia falar nada, porque eu não tinha como comprovar nada. E aquele homem então agora tinha que passar, sabe aonde? Para ir para a igreja, em frente ao boteco onde ele vivia. É o poder de Deus. E ele agora ia com uma Bíblia e ouvia as gritarias dos colegas. E ele continuava firme, seguindo a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se queremos ver discípulos sendo feitos, nós precisamos acreditar que o sangue de Jesus é o único capaz de mudar a vida do homem. Amém, meus irmãos? É o único que transforma a vida do homem. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, crendo que essa pessoa que nos ouve, ela não está ouvindo algo de nós, mas ela está ouvindo o poder de Deus, que é o Evangelho, que transforma, que liberta, e que em breve aquelas vidas, ou uma vida ou outra, começa a seguir a Jesus Cristo, e as coisas começam a mudar. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, e é preciso conhecer o poder de Deus. A segunda coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que a gente precisa também capacitar as pessoas. A gente precisa se capacitar. Mas se falar de capacitação, nós sempre vamos lembrar que existe um povo evangélico que é considerado o mais capacitado entre todos, é o povo batista. Nós éramos conhecidos como os melhores de Bíblia. Nós somos aqueles que temos um apreço maior pelo estudo da Bíblia, e nós somos capacitados. E nós demonstramos o impacto dessa capacitação muito bem no passado. Mas é interessante que parece que ficamos por muito tempo só na capacitação, deixando de avançar. É preciso capacitação e avanço ao mesmo tempo. É preciso que nós nos capacitemos e ao mesmo tempo coloquemos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. É preciso que nós já juntemos as duas coisas. E na Bíblia nós temos um caso muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos. É o de um homem chamado Apolo, um servo de Deus. Um homem de uma capacidade, de uma persuasão muito impressionante. Um homem grego, natural de Alexandria. E ele começa a pregar sobre o arrependimento, pregado por João Batista. E aquele homem está pregando com muito conhecimento em cima desses pontos. E de repente aparecem dois homens, um casal, que entende que faltava muita coisa para Apolo. E eles vão começar um processo
de RD, de relacionamento discipulador, com Apolo. Os nomes deles é Priscila e Áquila, companheiros do apóstolo Paulo na construção de tendas. E Priscila e Áquila pegam Apolo, levam para a sua casa e começam a ensiná-lo e a falar para ele que o evangelho era um pouco mais além do que aquilo que ele ensinava. E começa a ensinar a Apolo sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. E ao mesmo tempo que eles estão discipulando Apolo vai a outras cidades e fortalece os cristãos, fortalece os crentes no ensino da palavra. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de capacitação, mas ao mesmo tempo nós precisamos avançar ensinando a palavra de Deus. Nós precisamos capacitar, chamar para a nossa casa, falar e instruir pessoas para que elas possam levar o evangelho, e assim o número de discípulos multiplica-se cada vez mais. Deixa eu contar uma experiência dos irmãos que nós vivemos esses dias, mas ela já vem lá de trás. Nós começamos um trabalho num assentamento. Nós começamos um ponto de pregação, porque lá tinha um casal da igreja morando nesse assentamento. Sabe quantos quilômetros de Colmeia? 60 quilômetros de Colmeia. Irmão João, irmã Débora, irmão Delcimar, já fomos lá. Então a gente ia uma vez por mês para aquele assentamento, pregar o evangelho lá. E quando a gente chegava, o povo já começava também a chegar para aquele culto. E de repente começaram as conversões a acontecer. As pessoas começaram a se converter. O evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão se convertendo. Até que um dia se converteu um jovem chamado Breno. E o Breno me alegrou muito quando eu vi aquele jovem se convertendo, porque eu já tinha feito vários convites de salvação e ele não se convertia. Ele disse: não, vou esperar um pouco mais. E aquele rapaz então decidiu a seguir a Cristo. Logo depois de um tempo, aconteceram duas tragédias envolvendo aquele assentamento. O pai do Breno morreu num acidente de moto, ou possivelmente um assassinato, não ficou claro. E depois morreu mais um dos líderes do assentamento, assassinado. Mortes terríveis. E agora, será que esse povo fica no evangelho? Será que o Breno continua? Meus irmãos, domingo passado o Breno foi batizado. Glória a Deus. E eu perguntava: Breno, você está firme? Eu estou firme, pastor. E eu disse: Breno, Deus quer te usar lá no assentamento. Breno, acredite que você poderá ser o líder daquela igreja que está lá no assentamento. E ele diz: e eu estou disposto a aprender. Agora começa uma caminhada de capacitação do Breno. Eu estou ficando assim, conversando com um irmão da igreja que dá muita assistência a esse trabalho, e nós estamos então discutindo como nós vamos fazer para capacitar o Breno. E o nosso alvo é: Breno, à medida que você está sendo capacitado, você já vai dirigir um culto, você já vai fazer uma visita, e que de repente nós teremos um líder lá no local que dificilmente iria alguém formado para servir ao Senhor. Meus amados irmãos, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer te usar em lugares que eu não poderei ir. E se nós nos colocarmos diante do Senhor, eu e você e muitos outros seremos Apolos, que Deus vai usar casais como Priscila e Áquila para capacitá-los, para orar por eles, para acompanhá-los, para que assim o número de discípulos cresça cada vez mais para a glória de Deus e para a salvação de vidas. Por isso devemos capacitar e devemos enviar. Nós não podemos ficar naquela esfera: eu ainda não estou preparado. Eu preciso de preparo. Eu preciso de um curso. Eu preciso de mais isso. Eu preciso de mais aquilo. Eu vou esperar um pouco mais. Não deixa a coisa andar. Lá na frente eu vou estar com condições de seguir. E se nós ficarmos nessa caminhada, nós não faremos diferença na vida de outras pessoas. É preciso que nós marchemos, sendo capacitado e avançando ao mesmo tempo. Amém. Agora há pouco foi apresentada uma irmã que se converteu, a nossa irmã. Eu quero lhe dizer, irmã, que Deus quer usar a sua vida, viu, minha irmã? E você vai levar outras pessoas. A irmã lhe levou a Cristo, e a sua missão agora é a irmã levar outros a Jesus Cristo. É a nossa missão. Meus irmãos, nós estamos batizando e dizendo:
Não pensem que vocês vão ficar sempre paparicados pelos discípulos aí, não. Não pensem que vocês vão ficar sempre recebendo uma visita, não. Se vocês quiserem crescer, vocês precisam, quem sabe, no próximo batismo, já apresentar um outro nome, uma outra pessoa que se encontrou com Jesus. Essa é a grande meta de Cristo. Esse é o grande alvo nosso. É onde a igreja cresce e se multiplica. E nós não precisamos ter ciúmes dos que chegam. Nós não precisamos ter ciúmes. Alguém poderá tomar o meu lugar. De maneira alguma. A obra de Deus é grande. O reino de Deus é grande. Nós não precisamos de maneira alguma achar que nós vamos perder o nosso espaço no reino. Pelo contrário, o nosso espaço vai aumentando cada vez mais. Na Bíblia nós temos dois exemplos maravilhosos, perfeitos. Principalmente o segundo. O primeiro é de Moisés. E um dia Moisés está na liderança do povo de Israel. Tirou esse povo da escravidão do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Está conduzindo esse povo para a terra prometida. E o homem que é fiel a Moisés é Josué, o servo de Deus que vai substituí-lo posteriormente. E Josué andando, viu entre o povo de Israel um homem profetizando. E Josué disse: não faça isso. E Josué então vem para Moisés e diz: Moisés, eu vi alguém profetizando ali, e ele não é um dos nossos. E Moisés disse assim: oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. Naquele momento, Moisés traz uma palavra profética. Qual é a palavra profética? Que por meio de Cristo, todos deveriam ser sacerdotes, todos deveriam ser profetas, todos deveriam ser pregadores, todos deveriam influenciar vidas para que elas pudessem seguir a Jesus Cristo. Amém. Moisés diz: para com isso, Josué, não impeça, não impeça, não impeça. Meus amados irmãos, sabe qual foi um dos erros nossos batistas? Foi assim: a pessoa se convertia, e quando a pessoa se converte, na maioria das vezes, ele está muito apaixonado por Cristo, ele está muito desejoso de sair pregando a palavra de Deus. E às vezes ele dizia assim: pai, você não está preparado ainda não, espera, você vai ter um preparo. E a gente então detia a pessoa, espera um pouco. E quando a gente achava que a pessoa estava preparada, aí a gente dizia assim: agora pode ir. Aí ele já estava igual a nós, acostumadinho, parado. Ele já não tinha mais aquele fogo. Aquilo já foi apagando. Aquilo já foi apagando. Meus amados irmãos, olhemos para a mulher samaritana. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela chega na cidade de Sicar e diz: venham ver um homem que disse tudo quanto eu tenho na minha vida, tudo sobre a minha vida. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós não tenhamos nenhum ciúme, nenhum tipo de ciúmes, mas nós incentivamos, capacitando e mandando, enviando para que as pessoas falem do nome de Jesus. Não impeçar Josué, este homem, de profetizar. O outro caso é de Jesus. Jesus tinha 3 discípulos que andavam bem próximo dele, como a gente sabe, bem pertinho de Jesus: João, Pedro e Tiago. E um dia, João, que é o discípulo do amor, quando eu olho para isso, eu digo assim: meu Deus, a gente precisa vigiar constantemente, porque João, que era o discípulo do amor, fez isso, imagine eu, que não sou o discípulo do amor. E João viu um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, e ele então proibiu esse homem, porque esse homem não fazia parte dos 12, dos discípulos. E ele chega todo empolgado para Jesus e diz: mestre, eu proibi um homem de fazer isso e isso em teu nome. E Jesus diz: para, João, para com isso. Quem é por nós é a favor de nós. Não o proibais. Ele tem que continuar fazendo isso. Ele tem que continuar pregando. Meus amados irmãos, às vezes nós imaginamos que a forma de pregação é só uma, ou então é aquela que foi estabelecida. E se alguém fizer algo diferente, parece que saiu do formato, ou então parece que saiu da bênção de Deus. E a palavra de Jesus para João é esta: não
proíba este homem de fazer o que está fazendo em meu nome. E nós, como igreja, devemos tomar muito cuidado, porque sem talvez entender ou saber, ou até de forma inconsciente, às vezes a gente proíbe que alguém se mova nessa direção de levar o Evangelho de uma forma diferente. É que o Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos? Amém. A tempo e fora de tempo. Por isso nós não temos que ter ciúmes. A palavra de Jesus é: não o proibais. Deixe ele pregar, deixe ele anunciar. Se nós queremos que os discípulos se multipliquem, sejam ganhos, que o número de discípulos de Jesus cresça, nós vamos ter que abrir o nosso coração para entender que na soberania de Deus Ele usa diversas pessoas de diversas formas. Por isso os dons do Espírito Santo são diversos. Ele usa de forma diferente. É quando vidas são alcançadas de uma maneira que talvez eu não alcançaria essas pessoas. Quantas pessoas estão sendo ganhas de forma bem diferente, viu? Eu passei em frente a uma academia e vi o pessoal do judô sentado com as roupas lá, tudo bonito, aquela coisa toda, e eles estavam com as Bíblias na mão em círculo. Já pensou, meus irmãos? O Evangelho está sendo pregado. Eu passei um dia no posto de gasolina mais famoso da nossa região, porque ele vende a gasolina mais barata, do posto do Tabocão, aquela cidadezinha lá, onde a gasolina é mais barata. É um ponto que a gente para. Lá tem um bifão, viu, irmãos? Um bifão com um prato de arroz cheio de cebola, muito gostoso. Barato, por isso que a gente para lá para comer. É muito barato. Então a gente come ali e o combustível é mais barato. E um dia me surpreendeu. Nós chegamos lá, eu e minha família, voltando de um trabalho e tal. Já era tarde, inclusive estava frio naquele dia lá. E já era tarde. Eles estavam trocando de turno. E o turno que estava entrando estava de mãos dadas, orando, clamando ao Senhor. É Deus agindo. Amém. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Amém, meus irmãos? E os discípulos estão se multiplicando. Estão se multiplicando. E eu quero terminar essa palavra dizendo aquilo que Jesus nos diz lá em João capítulo 15, quando ele diz assim no versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém. A palavra de Jesus aqui é: eu vos escolhi. Então cada cristão, cada crente tem que dizer assim: eu sou um escolhido do Senhor Jesus, e eu sou escolhido para produzir fruto. Eu sou escolhido para multiplicar. Eu fui escolhido pelo Senhor Jesus. Uma vez que eu tenho essa convicção na minha vida, no meu coração, então eu digo para Deus: Senhor, Tu me escolheste, portanto, usa a minha vida, Senhor. Usa a mim, usa o que sou, usa o que tenho, para que eu possa levar vidas a Ti. Você é o escolhido por Jesus. Amém, meus irmãos? E nós somos escolhidos para multiplicar. Porque às vezes, meus irmãos, é bom a gente ter aquela comunhão gostosa, um número um pouco menor. É muito bom. Mas não tenhamos medo de crescimento de igreja, não, porque isso não vai acabar. Nós continuaremos com um grupo maravilhoso. Talvez algumas pessoas você nem vai conhecer direito, mas isso não tem tanto problema assim não, porque Jesus as conhece de uma forma muito especial, e frutos serão dados. Meu irmão é pastor numa igreja batista lá em Araguaína, a igreja batista Betel. Um dia ele ficou muito triste, porque ele caminhando e lutando para também ver a igreja multiplicadora sendo uma realidade na igreja lá. E ele então ouviu uma irmã dizer assim: mas eu tenho saudade, quando a igreja era bem pequena, porque a gente era mais unida, a gente se conhecia. Meus irmãos, isso é o egoísmo, e às vezes quer predominar em nosso coração. Nós precisamos nos preocupar com o grande número
que está se perdendo, um grande número que está fora, e Jesus nos escolheu para que, indo, demos fruto, andando, demos fruto, e muitos frutos. Nós temos na Bíblia 2 tipos de frutos ou mais, mas eu quero mencionar um é o do Espírito Santo. Esse é produzido em nós pelo Espírito, e ele vem para transformar a nossa vida, para que a gente, a partir desta transformação, alcance vidas, alcance muitas vidas. Portanto, o fruto do Espírito é produzido em nós para que nós produzamos muitos frutos, muitas vidas, levando-as ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, e que a cada dia a gente venha se alegrar e dizer assim: olha, Deus está usando a minha vida para multiplicar o número dos seus discípulos. Amém, meus irmãos? Vamos orar.